Como vocês já estão acompanhando hoje, a nossa dinâmica foi a mesma. Cada um dos nossos convidados recebeu 2 perguntas, né, que de alguma maneira nos dão uma direção sobre como essa discussão, em que termos a gente estava pensando essa discussão, e a gente vai ver agora o que esses convidados, né, trouxeram, seus apontamentos a partir delas, mas não apenas dela. As 2 questões que a mesa sala de aula como espaço de criação e sabotagem, que eu tenho que dizer publicamente que é um título que eu tirei diretamente da tese da minha amiga Carmen Capra, que está aqui, das ideias que ela trabalha nessa tese que deveria ser lida por todo mundo que trabalha com arte e educação. Eu não sou só amigo, sou fã. De lá que vem essa ideia. A Carmen trabalha na tese com a ideia do ensino da arte como uma praça. E um pouco foi nisso que eu me baseei para essa mesa. E aí eu chamei então a Carmen e o Estevão, e a nossa proposição foi de 2 perguntas. Como a arte e a educação se encontram ou podem se encontrar na prática da docência em artes visuais? E a segunda, a sala de aula de arte é lugar de afirmação ou de questionamento da arte como território? Então essas foram 2 perguntas que os nossos convidados responderam. Eu vou começar então com o Estevão. O Estevão é artista multimídia, mestre em informática na educação pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, especialista em pedagogia da arte pela Faculdade de Educação da URGS, licenciado em artes visuais, graduado bacharel em artes plásticas pelo Instituto de Arte da URGS, é professor de arte no IFRS, Campus Osório, foi curador das mostras brasileiras nas trienais Experimental de 2014 a 2017, em Tallinn, Estônia, foi vencedor do Prêmio Funarte de Arte Negra em 2013, com o projeto Casa Grande, do qual foi coautor. Em 2013, realizou performances e intervenções na Escola Caseira de Invenções da 9ª Bienal do Mercosul e também na Mostra Artística Cabaré do Verbo. Participou do projeto pedagógico da Bienal do Mercosul de 2005 a 2011, tendo sido coautor das fichas práticas, material educativo da 7ª edição da mostra, em 2009. Desde 2008, vem apresentando e publicando artigos em congressos nacionais e internacionais sobre arte e educação, tendo publicado em diversos países além do Brasil. Ministrou oficinas e cursos de extensão e de formação de professores em Portugal, desde 2009, sempre em parceria com a Casa da América Latina e outras instituições como CCB, APCV e AD. Participa desde 2008 da Rede Ibero-Americana. Estevão. Eu ia passar a palavra primeiro para a Carmen, mas tudo bem. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês e encontrar tantos amigos e amigas aqui hoje, né? É basicamente uma celebração aqui, né? Ninguém está trabalhando, está todo mundo curtindo. Enfim, eu vim falar um pouquinho então sobre essas questões, essas provocações que o Igor trouxe, né? E pensei em falar basicamente a partir do projeto que eu desenvolvi para o meu TCC em licenciatura, que apesar de ser professor há 23 anos, estava fazendo os cálculos agora, 23 anos de sala de aula, a minha licenciatura eu terminei só em 2018, ano passado, com a Ana Albani como orientadora. E foram muitos anos, desde 2003, fazendo essa licenciatura, indo e voltando e parando e continuando. Fiz o mestrado junto, foi uma loucura. Mas, então, esse TCC em licenciatura, eu acabei propondo um projeto de ensino dentro do campus onde eu trabalho, lá no Campus Osório do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, um projeto de ensino de performance. E aí, a minha ideia é falar um pouquinho aqui a partir dessa experiência, né? Como eu já fiz essa reflexão, assim, aprofundada no TCC, pensando nessa provocação, né, do espaço, né, do espaço que a arte ocupa dentro de uma escola, e principalmente pensando no contexto que eu me enquadro, que não é qualquer escola, é um Instituto Federal do Rio Grande do Sul, né? Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul. Então, alguns já olham para isso e já pensam, uma escola técnica, né? E não é bem isso, mas também tem isso, né? Então, como que dentro de uma escola desse tipo, né, de um campus que tem ensino médio integrado ao técnico,
de manhã e de tarde, e à noite tem ensino superior, pós-graduação, e a gente trabalha com a verticalização, então eu trabalho em todos os níveis de ensino que a gente tem lá. Então, como que a arte acontece aí dentro, né? Aí nesse espaço. Achei a provocação ótima, porque nesse projeto de ensino de performance que eu desenvolvi com os estudantes do 4º ano do ensino médio integrado ao técnico, em administração, no caso, a gente tem administração e informática, e no caso eram estudantes do curso de administração. Foi bem interessante, porque a ideia foi pensar o currículo, principalmente. Foi pensar a docência, claro, pensar e principalmente o docente enquanto artista, que é como eu me entendo, mas pensar, então, assim, uma possibilidade de uma docência experimental. Foi assim que eu coloquei no TCC, docência experimental, e aí seria essa mesma ideia de olhar para essa disciplina do currículo, para esse componente curricular, e ver como poderia ser mais experimental ou diferente, né? Porque não tem como ser igual, sei lá, o ensino de matemática, não tem como ser igual ao ensino de língua portuguesa, é de outra ordem. Mas aí a gente começa a pensar nas salas de aula dos institutos federais, e aí tem aquela sala bem tradicional, né? As classes todas enfileiradas, aí tem um projetor multimídia, caixa de som, não sei o quê, tem uma infra legal, tem um ar-condicionado, a cadeirinha estofada, uma coisa que nem imaginava no meu ensino médio, né? Ter aquele conforto ali que tem na sala de aula, mas não é um espaço necessariamente adequado para trabalhar a arte, né? Então já começa por aí que o espaço não é, a gente não tem lá, a gente tem uma sala de música, porque antes de eu chegar no campus já tinha uma professora de música no campus, a professora Agnes, uma grande colega, que a gente divide o espaço hoje, mas antes de eu chegar no campus, então ela conquistou uma sala para música, então é uma sala toda montada para o ensino de música, com muitos instrumentos, tem um tratamento acústico lá que a gente conseguiu fazer esse ano, mas é uma sala de música. Então, assim, eu eventualmente ocupo lá, porque o espaço não tem aquelas classes todas enfileiradas, tem um espaço mais aberto, tem umas cadeiras mais livres, assim, e a gente também, né, pode usar os equipamentos diversos que tem lá para outras coisas, para fazer, inclusive, trabalhos artísticos pensando nas artes visuais ou na performance. Então, também acabo utilizando esse espaço. Mas o projeto que eu desenvolvi basicamente aconteceu na sala de aula também, né? Basicamente aconteceu na sala de aula. E foi um projeto que a gente desenvolveu em 4 semanas, em apenas um mês, assim, dentro de um trimestre, né? E foi o último trimestre do ano que a gente desenvolveu esse projeto. Eu preciso começar dizendo que eu só me arrisquei a fazer um projeto como esse, e depois desse projeto que suscitou o TCC, eu já fiz de novo uma reedição que foi bem diferente, assim, considero que foi melhor, inclusive foi esse ano, porque daí eu já tive eu trabalhei dentro de um trimestre inteiro, né, com esse projeto de performance com os estudantes também do 4º ano do curso de administração. A gente tem 2 períodos semanais que são juntos, né, então é 1h30 de aula direto com os estudantes. E o que eu propus para eles foi assim, em 4 encontros a gente construiu um referencial, então desses 4 encontros, 2 foram para construir o referencial, e aí a gente assistiu vídeos, né, registros de performance e também fotos, e discutiu sobre a performance, e também a partir de textos. Mas a gente viu trabalhos da Marina Abramovic, a gente viu trabalhos do Paulo Bruschi, a gente viu, vindo mais para a nossa realidade, a gente viu também assim, Carla Borba, Cláudia Paim, um trabalho meu também, que é a Gâmbia Rádio, que eu desenvolvi na Bienal, no espaço educativo da Bienal, como é que era? Escola Caseira de Invenções, em 2013, que foi muito legal também, foi outra experiência incrível, assim, de poder realizar algumas coisas lá. Então lá eu realizei a Gâmbia Rádio, que agora já está na 3ª versão. Então também foi uma referência para os estudantes, porque aí começa a pensar nessa questão de uma ideia de uma docência experimental. Quer dizer, não é o docente, não é só um docente, não é só um professor, é um professor que também é artista. Então, quanto desse processo artístico, quanto esse processo de criação vai entrar na sala de aula, como parte da prática pedagógica, né?
Então, para mim, eu não consigo desconectar, não tem como dizer assim, olha só, gente, olha as performances desses artistas referências. Não, só um pouquinho, eu também faço performance, está aqui uma minha, e foi assim que eu fiz, eu construí dessa forma, e o processo foi esse, aí eu posso mostrar toda a documentação, né, mostrar os esboços escritos primeiro, assim, no caderninho, então, aí eles conseguem ver todo o processo da coisa acontecendo. Então foi bem rico, assim, e poder mostrar também Cláudia Paim, Leandro Machado, Carla Borba, os artistas daqui da cidade, que estão por aí, né, que estão trabalhando. A gente pôde ter contato com os artistas. O Leandro Machado, volta e meia, também aparece lá por Osório para nos dar, assim, esse privilégio da sua presença, né. Mas, enfim, também o Juliano Lucas, um artista do vídeo, que participou do projeto Casa Grande com a gente. Então, assim, uma série de referências a gente construiu em 2 aulas. Então, 2 aulas de 2 períodos, né? Então, em 3 horas de conversa, ao longo de 2 semanas, a gente construiu esse referencial. E, claro, sempre numa conversa, sempre num debate, nada de aula expositiva, assim, onde só eu ficava falando. A gente tinha muito um diálogo. E os estudantes, uma coisa interessante também é que a gente ia construindo uma memória dessas conversas, né? Eu costumo trabalhar com o Moodle, lá é muito comum lá no Instituto Federal, a gente trabalha com o Moodle, então, paralelo, né, ao desenvolvimento de cada componente curricular, tu tem a opção, a possibilidade de utilizar também o Moodle. Eu gosto de usar porque eu faço ele funcionar como uma memória mesmo. Então, cada vídeo que a gente assistiu estava lá no Moodle. Então, um aluno perdeu a aula, um estudante perdeu a aula, ou, enfim, quer rever porque está pensando numa performance que tem a ver com aquilo ali, vai lá e aquela memória está colocada. Então, tudo que a gente ia vendo já ia linkando ali direto no Moodle. Então, ficou toda aquela memória para ser acessada depois, e está até hoje lá, dá para acessar isso também. E depois de construir o referencial, a gente teve uma aula para colocar no papel. Quer dizer, escrever o projeto, né, delimitar esse projeto, pensar, planejar, pensar todas as etapas que precisavam ser realizadas antes da coisa acontecer ao vivo. E também teve eu dei para os alunos, assim, porque eu não imagino que os alunos tenham que ser obrigados a realizar aquilo que eu espero que eles realizem, né? Então, assim, nem todo mundo é obrigado a ter o desprendimento de chegar na frente dos outros lá e fazer uma coisa qualquer e de boas, né? Então, não, tem um monte de gente muito tímida e... Enfim, as pessoas podiam não querer fazer isso, né? Então eu dei a opção de fazerem a vídeo performance em outro local, em outro horário, e gravarem, apresentarem o vídeo em sala de aula, né? Então conto uma vídeo performance, e também dei a possibilidade deles, de fato, assim, não quero fazer uma performance, eu quero estudar a performance e escrever um trabalho sobre isso. Então teve lá 2 ou 3 estudantes que preferiram entregar um trabalho escrito, uma pesquisa e tal, super ok também, super tranquilo. Mas o que eu queria relatar, assim, é que foi bem surpreendente que isso que eu estou dizendo, e tudo isso que eu estou contando para vocês começou na última semana de novembro. E eu não acreditava mais que eu podia desenvolver alguma coisa em novembro. Eu achava assim, novembro acabou, né? Agora a gente vai aqui fechando as notas, faz uma recuperação ali com aquele que perdeu alguma coisa e tal, e está acabando. Mas aí aquela turma estava tão motivada depois de assistir os primeiros vídeos e fazer essa primeira contextualização, construção do referencial, que não teve assim, não teve questão. A gente foi avançando, a gente terminou o projeto, as apresentações terminaram realmente no último dia de aula do ano, assim, foi dia 22 de dezembro, uma coisa assim. A gente ficou 4 semanas, então, da última semana de novembro àquela semana, assim, antes do Natal, trabalhando. E aí, então, naquela aula de escrever os projetos, os alunos então botaram as ideias no papel e a gente debatia, eu ia passando um pouquinho, orientando cada dupla, grupo, alguns pediram para fazer individualmente, então fui conversando um pouquinho com cada um e foram se construindo as ideias e se preparando, se organizando para na semana seguinte apresentar, né? Eu colocava à disposição deles todos os equipamentos que a gente tinha lá, que a gente tem no campus, né, como projetor multimídia, câmera, caixa de som, enfim, tudo que eles precisassem eles poderiam usar. E aí foi muito interessante tudo que aconteceu, assim, todos os resultados que a gente teve. Inclusive no meu TCC eu coloquei 3 vídeos, eu fiz uma playlist no YouTube com 3 desses vídeos que foram os que eu tive tempo de editar na época, né, de filmar e editar. Aí tem aquela coisa, né, o professor artista quer fazer uma coisa muito experimental e tal, mas é só né, chega na sala de aula, tu quer coordenar lá, ajudar o aluno a fazer um negócio, daí tu também quer filmar, gravar o áudio, não sei o que, tu quer fazer tudo e eventualmente nem tudo vai ficar ótimo, né? Então a gente vai assistir um vídeo que eu trouxe para mostrar
que é de uma das performances. Eu não trouxe hoje os 3 que eu botei na playlist, pelo motivo óbvio que ia tomar todo o tempo aqui. Mas eu trouxe um para ser um exemplo do tipo de resultado que eu tive com os estudantes, né, que o resultado do trabalho deles ao longo dessas 4 semanas. E eu quero chamar a atenção para esse período tão curto, né? Depois, nesse ano agora, eu desenvolvi o mesmo projeto em 3 meses, né? Então, em vez de 1 mês, em 3 meses. Aí foi muito tranquilo, foi muito rico e surgiram coisas mais aprofundadas, até por causa do tempo de poder criar com mais tranquilidade. Mas me chamou a atenção que esse vídeo eu vou mostrar para vocês. Quando a gente chegou na fase de escrever o projeto, o estudante... Eu vou falar o nome do estudante porque a gente tem lá, eles assinaram uma liberação de uso de imagem, tudo assim. E, inclusive, não teria, eu falei para eles que não teria como a gente não mencionar o nome, como eu não trazer, como não falar, porque é muito autoral o trabalho, é o trabalho dele. O trabalho dele. Então, do Matheus, o Matheus Silveira. Então, assim, não tem como não dizer que é dele. E ele me autorizou a dizer, e eu fico muito feliz que ele me autorizou, porque é muito autoral. Se eu não pudesse dizer o nome dele, eu não ia estar mostrando esse vídeo aqui, né? Porque é muito, assim, uma questão muito pessoal. Então, ele chegou para mim e falou assim: professor, adorei essa ideia da performance e tal, não sei o quê, acho que foi bem legal, mas estou com uma ideia que eu não sei aqui se rola e tal. Tá, mas o que é, Matheus? Não, é que, assim, professor, não sei se tu sabe, né? Eu sou gay. Não sabia, cara. Tá. Não, será que é ok falar sobre isso? Aí tu tá disposto a falar sobre isso? Tô. Tu sabe que vai estar te expondo, né? Eu não sei como é que é a tua relação com teus colegas. Não, todo mundo já sabe. Então, se tu acha que é tranquilo, fica à vontade, né? É uma questão identitária. Vamos ver a tua ideia. Aí começou a me mostrar a ideia e eu achei bem bacana. E o resultado a gente vai ver agora, então. Por favor, Lucas. Daí depois eu concluo. Uma foto estampada numa grande avenida. Uma foto publicada no jornal pela manhã. Uma foto, uma denúncia de perigo na televisão. Uma foto estampada na avenida. Uma foto publicada no jornal. Uma foto, uma denúncia de perigo na televisão. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade.
na hora daí. Por sorte, foi bem na hora. No seu coração, não beba do seu copo, não tenha compaixão, diga não à aberração. A placa de censura no meu rosto diz não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz não recomendado à sociedade. É isso, essa performance do Matheus Silveira. E construída nessas 4 semanas, né? E também curioso, assim, foi que eu achei interessante que ele quis ser o primeiro a apresentar. E aí, depois que ele apresentou, os colegas disseram, não vou mais apresentar. Pô, cara, tu acabou com tudo, né? Todo mundo chorando, no fim, aquela coisa, se abraçando. Foi bem legal, uma coisa, assim, bem emotiva. E como é que eu estou de tempo? Tem tempo ainda? 1 minuto. Tá. Não, só para concluir, assim, gente, então, eu queria dizer que, pensando nessa questão que eu chamei de docência experimental, né? E o que tem a ver com esse projeto de performance? Tudo, porque, primeiro, eu nunca trago para os alunos, para os estudantes, assim, aquilo que eu quero fazer. Vamos trabalhar cinema, foto. Não, eu chego e digo assim, gente, vamos ver o que a gente vai trabalhar no próximo trimestre? Aqui estou com algumas ideias, boto lá no quadro várias ideias. Quando eu falei da performance, eles, metade da turma logo ficou muito afim e a outra metade ficou meio com medo. Mas eu vou ter que me expor, eu não sei como é que vai ser. E a gente foi construindo, então, junto essa ideia de fazer o projeto e, no fim, todo mundo fez e todo mundo, de alguma forma, se envolveu, né? Foi muito bonito, foi muito rico o processo e ver os estudantes se colocando nessa situação, né? E se abrindo, assim, para isso de uma maneira tão interessante, assim, de forma tão rápida e tão profunda. Só que isso, então, demanda uma série de mudanças de entendimento até de como funcionam as coisas, né? Quer dizer, eu não tenho nenhum colega que pergunta para os estudantes se eles querem fazer, ou querem isso ou não querem aquilo. Ninguém pergunta. Todo mundo chega e diz, o currículo aqui, tá aqui no currículo, na ementa do curso, está dizendo isso aqui, é isso que a gente vai estudar. E fica enfiando goela abaixo e às vezes não cabe. Não cabe, tipo assim, não cabe em 3 meses todos esses assuntos aqui. Mas enfia, goela abaixo. E depois faz uma prova no fim do trimestre e quem não passar, faz que fica a recuperação, não sei o quê. Para mim, isso não combina com arte, sabe? Então, assim, então, a questão de docência experimental vai exatamente nesse caminho. Assim, se não combina com arte, esse tipo de postura, que é bem comum dentro de uma escola e lá no Instituto Federal também, bem assim, uma coisa bem puxada, assim, tem que cobrar bem, porque depois eles vão passar no vestibular, ou eles vão fazer não sei o quê. Isso não combina nada com arte, né? Então, eu tentei colocar nesse projeto essas ideias de subverter o currículo, de daqui a pouco não sentir, não levar tão a sério o que está escrito na ementa da disciplina, até porque muitas vezes não foi a gente que escreveu, tu chega num lugar, vai trabalhar e já está pronto aquilo. Aí tu vai chegar lá e vai fazer o que o outro planejou. Não, dá licença, sou outro indivíduo, cheguei aqui, vou fazer o que eu acho que é interessante fazer em diálogo com essa turma que está aqui agora. A outra turma que vier no ano seguinte pode ter outra ideia, pode ser outro conceito, outro pensamento, né? Então, assim, não impor essas coisas, e mesmo a avaliação, né, gente? Por exemplo, como é que os alunos se sentiram super à vontade para fazer a performance? Quando eu falei para eles assim, gente, não se preocupem com nota, esqueçam nota, não é assim, se a tua performance ficar linda tu vai tirar 10, se a tua performance ficar ruim tu vai tirar 0. Não é, a gente está se expondo aqui, todo mundo que fizer vai ter a nota máxima, o que importa é a gente se colocar na experiência. Então, assim, por isso que quando eles viram a performance do Matheus, ficaram, nem vou fazer mais isso aqui. Não, calma, gente, todo mundo aqui, é passar pela experiência, não tem um compromisso de fazer a coisa mais incrível do mundo para tirar nota 10. Então, se a questão é o 10, tá aqui o 10, todo mundo com 10, vamos fazer lindo aqui esse 10, ficar bem bonito, mas faz o trabalho, passa pela experiência, te propõe a fazer. Então, assim, subverter algumas normas estabelecidas já dentro do ambiente escolar,
foi assim o que motivou esse projeto e o resultado me deixou bastante feliz. Depois eu posso passar o link, se vocês quiserem olhar os 3 vídeos que eu editei lá, das 3 performances que tem. As outras 2 também são bem legais, todas elas trazem um caráter bem identitário, assim, bem forte, e todos os estudantes, aqui acho que foi o que menos fez isso, mas questionam o próprio ambiente escolar, a própria escola, né? A própria ideia de escola. Então, eu achei muito, muito potente isso. Tu abre um espaço de expressão para os estudantes e todos detonam a escola, detonam a escola, detonam a escola, sabe? E essas estruturas que eu estava questionando com o próprio projeto, eles também questionaram nas performances, sem a gente combinar, né? Entendeu? Então, assim, quer dizer, estava todos nós a fim de questionar por que a gente faz isso, por que a gente passa por isso desse jeito, por que é tão traumático, né? Não precisa ser assim, pode ser de outro jeito. E aí, então, é mais ou menos nesse sentido que eu queria falar para vocês. Eu acho que eu não respondi as questões, mas... bom, ainda fora isso, tem uma questão que não vai dar para entrar agora, mas tem a questão de ser um artista-professor negro dentro da escola, né, que eu acho que isso traz uma outra dimensão ainda. E eu estava comentando com o pessoal, estava comentando aqui com a Patriciane antes, ou com a Ilana, não sei, que eu ainda me coloquei na posição de ser presidente do NEAB, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do Campus. Então, assim... todos os ataques racistas hoje lá do campus são dirigidos a mim, todos. Eu entrei numa posição assim, de dizer, olha só, eu sou o presidente do núcleo aqui, eu que vou promover ações. Todo mundo para cima de mim. Então, já é difícil, e tu ainda te coloca numa posição de fazer mais alguma coisa que vai ser mais difícil ainda do que é para todo mundo. Então, todos os meus colegas estão saindo para ir para casa, curtir o fim de semana, não sei o que, eu estou lá trabalhando mais umas 2, 3 horas planejando a próxima ação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas para não deixar de falar desse assunto. E todos os meses a gente propõe coisas para não deixar aquela coisa, em novembro a gente fala sobre isso, né? E aí, enfim, então só acrescenta uma coisa a mais, né? Mais dificuldade, mais ataques, tu concentra mais questões, né? Mas é isso aí. É isso aí, tem que ser assim, né? Não dá para deixar as coisas passarem. E aí estou aberto também para a gente dialogar depois. Valeu.